neste lugar, porque nós cremos no favor do Senhor, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, e pedimos que o Senhor, Pai, nos desperte nesses dias, para ser pessoas que orem o tempo todo, que estejam na Tua presença o tempo todo. Por isso nós pedimos que o Senhor ministre no nosso coração a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu recebo a palavra de Deus no meu coração, eu recebo a presença do Espírito em mim, na minha vida, eu recebo a graça de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento? Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Segunda Crônicas, não está muito legal meu microfone, não sei se é o retorno. Aleluia. Segunda Crônicas, agora melhorou. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao 15. Vamos lá. Quando Salomão, presta atenção, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém? Pela palavra do Senhor. As crianças de 2 a 12 anos podem, quem que são as líderes hoje? A Rayane, de 2 a 12 anos, pode seguir as irmãs do Kids, 2 a 12, os demais, fiquem, por gentileza. Isso. Os menores e os maiores permaneçam. É de 2 a 12. Isso, podem ir, que vai ter ministração na linguagem deles lá. Amém? Esse texto, ele fala sobre a construção do templo, que na verdade, por mais que foi Davi que sonhou, foi Davi que idealizou, ele não desfrutou. Mas o seu filho Salomão desfrutou, e Salomão recebeu da parte de Deus uma revelação muito especial. Ele diz: olha, já que tudo está construído, tudo está pronto, Deus disse, volta um pouquinho, o verso 14, isso, ele diz, 13, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Salomão está fazendo aqui uma promessa, que, na verdade, recebendo de Deus uma promessa, que aquele templo, tudo aquilo que foi construído, seria um lugar onde Deus ouviria as orações de uma forma especial. Nós entendemos que há uma distinção entre Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, você não tinha, presta atenção aqui, irmãos, no Antigo Testamento você não tinha essa liberdade de estar o tempo todo falando, orando, e Deus respondendo a tua oração. Era necessário que houvesse sacrifícios. Então havia um lugar específico
para que as orações fossem ouvidas. Aí talvez você fala, pastor, no Novo Testamento isso muda. Muda, mas muda para melhor. Agora você não tem só um lugar específico onde você ora e Deus responde ali. Aonde você estiver, se você clamar o nome do Senhor Jesus, você será ouvido. Mas é importante você entender que o templo, que o prédio, o lugar que Deus estabeleceu para que a gente ore, não perdeu o seu valor, muito pelo contrário. Ele diz que estavam todos reunidos no cenáculo do templo, e veio um vento impetuoso no dia de Pentecoste, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós estamos num período onde as pessoas, elas desvalorizam de forma errada o ambiente que Deus escolheu para cultuar. Você pode perceber, dependendo do ambiente que você está, é muito difícil de você orar. Dependendo do ambiente que você está, é muito difícil de você cultuar, é muito difícil de você, talvez ali, ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Tem muitas pessoas que dentro da casa ele não consegue orar. Você sabe por quê? Porque tem ambientes que Deus escolheu, que Deus preparou para ministrar sobre a nossa vida, amém? Amém, amados? Então é importante você entender que por mais que nós não fazemos mais sacrifícios, como no Antigo Testamento, Deus ele separa lugares, para que naquele lugar haja uma unção, haja uma presença, haja um ambiente, haja uma manifestação especial da parte de Deus. Você pode perceber isso. Não é em todo lugar, não é em toda igreja que você entra e você sente um ambiente ali acolhedor, você sente paz, você sente um ambiente de amor, você não sente a presença de Deus, amém? Eu já entrei em igrejas que eu entro, eu sinto o ambiente perturbado, eu sinto aquele ambiente opressor, eu sinto aquele ambiente cheio de angústias. Agora tem ambiente que você entra, que você sente a presença de Deus, você entra e você vê que aquele ambiente, há uma unção naquele lugar, amém, amados? Você já teve essa experiência, amém? Eu creio que todos vocês já tiveram essa experiência. Há ambientes que você entra e você fala, esse ambiente tem vida. Tem ambientes que você entra e você fala, esse ambiente tem morte. Tem ambientes que você entra e você sente que ali de alguma forma, aquilo traz paz ao teu coração. Tem ambiente que você entra e você fica atormentado. Tem ambiente que você entra e você não sente nada. Mas tem ambiente que você entra e você vê a presença de Deus naquele lugar. Eu não tenho nenhum medo de falar para vocês, que esse lugar aqui, foi um lugar dado por Deus, escolhido por Deus, para Ele manifestar a sua presença neste lugar, amém? Você pode ter certeza disso. Toda a nossa estrutura aqui, tudo que temos aqui também foi preparado por Deus, e você precisa crer, você precisa entender. Está saindo legal o som aí? Está bom o som aí? Aqui não está legal para mim aqui, acho que é meu ouvido então, acho que o retorno está muito perto aqui. Então o que é importante? Você entender que Deus ele separa lugares, para nos abençoar de forma especial. Há ambientes que a unção, que o poder de Deus ele flui, e ele manifesta, e a gente precisa entender que Deus ele valoriza isso. Você precisa valorizar a sua casa. Há ambientes ali na sua casa que são ambientes sagrados, um deles é o seu quarto, é o lugar que você descansa, é o lugar que você dorme, talvez é o lugar que você tem mais intimidade, talvez dentro da sua casa você tem o seu escritório, você tem um ambiente, onde você tem uma intimidade maior com o Senhor. Todo judeu, ele tinha, toda casa que ele fosse construir, ele tinha o seu quartinho de oração, ele tinha o seu ambiente secreto, para que ele esteja ali orando e buscando a Deus, porque Deus ele sempre valorizou esses lugares. Jesus quando ia orar, ele não orava de qualquer forma, ele diz que ele se retirava, ele ia para os montes, ele ia para um lugar isolado, às vezes, né, ele ia para um lugar mais recluso, porque desde o princípio, Deus ele não fala com o homem de qualquer forma, ele não se manifesta de qualquer forma, de qualquer jeito, porque a presença de Deus é uma presença que sempre, ela muda o ambiente. Deus ele nunca se manifesta num ambiente, e aquele ambiente permanece o mesmo. Eu vou trocar esse microfone. Tá? Aleluia. Aleluia. Agora ficou melhor. É muito importante a gente entender a importância, o valor
da gente olhar para os ambientes e entender que Deus ele valoriza certos ambientes. E Deus fez uma aliança ali com Salomão, que aquele ambiente seria um ambiente que ele ia manifestar a presença de Deus. E eu entendo que Deus ele separou esse lugar, esse ambiente aqui, para ele manifestar a presença dele. Quando nós reunirmos, irmãos, como igreja, há um mover dos céus que libera sobre a nossa vida. Há um mover dos céus que é liberado sobre a sua vida. E nós precisamos entender que uma coisa é o meu secreto com o Senhor, é a minha vida com o Senhor, com o meu íntimo com o Senhor. Outra coisa é quando eu me levanto como igreja. Amém? Quando nós nos reunimos e oramos como igreja, aquilo que Deus faz é diferente. Aquilo que Deus move é diferente. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, a atenção do Senhor, ela é manifestada de forma diferente. Quando nós nos reunimos, nos agrupamos e oramos por um propósito, há um mover especial da parte de Deus. Em João capítulo 14, verso 14, Jesus ele disse isso: olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É importante você entender que quando nós reunimos, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Quando nós oramos por um projeto, por um propósito, nós estamos reunindo e orando no nome de Jesus. E quando nós entendemos que aquilo que nós pedimos, Ele faz, nós oramos. Uma das coisas que nos impede de orar é que nós não acreditamos que Deus vai responder. Porque geralmente nós pedimos e não acontece. Mas é porque nós não temos paciência. Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele vai dizer em Mateus capítulo 7 que, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Então você precisa olhar para a oração e entender que ela nunca vai ser uma possibilidade. Eu vou orar, talvez Deus vai fazer. Presta atenção nisso. Talvez você sempre pensou isso: eu vou orar, talvez Deus faz. Se for algo que está em harmonia com a palavra de Deus, ela não contradiz a palavra de Deus, Deus faz. Não é uma possibilidade. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Então, pastor, por que muitas vezes eu oro e eu não recebo? Tem a ver com o tempo de Deus. Há circunstâncias, há situações que Deus prometeu na minha vida, irmãos, que aconteceu muitos anos depois. Um exemplo foi esse som. Eu estava imaginando no sábado até meio-dia. Ele foi liberado no domingo, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então, tudo tem a ver com o tempo. Aí começa a demorar, a gente fala: Deus não vai fazer. Lembra de Abraão? Abraão ficou esperando o filho 25 anos, não teve paciência. Até a esposa dele perdeu a paciência. Não, né, tenha relação com a minha serva e tenha filho com ela, porque aí sim cumpre o seu propósito. Porque a oração que não é respondida não é aquela oração que é mal feita. Eu entendo que toda oração, por mais que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo transforma essa oração que nós não sabemos orar como convém, de acordo com aquilo que Deus deseja. Amém, amados? É o Espírito Santo que transforma tudo isso. Então, a única oração que não é ouvida é aquela oração pela qual você parou de orar. Essa é a única oração que Deus não responde, é quando você para de orar. Porque se você continuar e pedir e insistir, Deus faz. John Wesley foi um homem que, no decorrer da história, ele foi marcado por uma vida de oração. E ele tem uma frase sobre oração que ele diz que Deus ele não faz nada na terra a não ser em resposta à oração. Então, se Deus deseja construir aqui um colégio cristão, se Deus deseja construir aqui nessa cidade uma igreja para 900 pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai levantar pessoas para orar. Se ele deseja salvar aqui 2.000 pessoas, ele vai levantar pessoas para orar. Compreende? Porque tudo que Deus faz, Ele faz em resposta à oração. Se ninguém clamar, Ele não faz. Mas quando Ele quer fazer, Ele levanta alguém para orar. Você está disposto a ser esse alguém que se levanta para orar e a vontade de Deus seja cumprida nessa cidade? Essa cidade, irmãos, nós temos que orar pela prosperidade dessa cidade. Pessoas têm ido embora porque aqui não tem empresas. Pessoas têm ido embora porque aqui não tem oportunidade. E a nossa cidade é uma cidade que tem condição de crescer, de prosperar. Começa a orar por essa cidade. Senhor, nós queremos que os nossos filhos se formem e tenham nessa cidade oportunidade de trabalhar aqui. Mas se você não orar,
Deus não vai fazer. Se nós não orarmos, Deus não vai fazer. Tem que alguém se levantar, orar e dizer: nós vamos mudar a história dessa cidade. Eu quero essa cidade diferente. Eu quero essa cidade abençoada, próspera. Amém, queridos? Então, quando Deus deseja realizar algo, Ele sempre convoca o seu povo para orar. É assim que Deus trabalha. Agora, para que aconteça, é importante você entender o valor da oração. João 3, 27, se for possível projetar, diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Não importa se ele é crente, se ele não é crente, ele só pode receber, se tiver dos céus, uma autorização. Então, por mais que, talvez você fala: pastor, essa pessoa não teme a Deus, como que ela está sendo abençoada? Entenda o seguinte: Deus, Ele não dá nada a ninguém por acaso. Ele não dá nada para ninguém sem um propósito. E Ele não faz nada, como eu disse, se antes não tem alguém clamando. Porque talvez você vê alguém extremamente rico, prosperou, cresceu, mas você fala: pastor, mas não teme a Deus. Pode ter certeza, de alguma forma, a riqueza daquela pessoa, ela vai ser usada para abençoar muitas pessoas que temem ao Senhor. Compreende? Tem pessoas orando por um trabalho: Senhor, me dê uma fonte de renda. Deus vai usar talvez uma pessoa que não teme a Deus, é ímpio, talvez é desonesto com os negócios, mas através da empresa, daquilo que ele fazer, vai abençoar a pessoa que está orando por um trabalho. Então a prosperidade daquela pessoa que não teme a Deus é fruto das orações. Toda bênção que o ímpio desfruta, presta atenção, toda bênção que o ímpio desfruta só é possível por causa das pessoas que temem a Deus nessa terra. Sabe por que Deus ainda não destruiu tudo isso aqui e recomeçou? Sabe por que Ele ainda não voltou? Por causa da igreja do Senhor Jesus, por causa daqueles que temem o nome do Senhor, porque enquanto não completar, como diz a palavra de Deus, o número dos escolhidos, isso não vai acontecer. Enquanto não cumprir todo o chamado que Deus preparou, isso não vai acontecer. Compreende? Então você precisa entender que tudo nessa terra acontece porque alguém ora. Ah, pastor, mas se ninguém orar? A palavra de Deus diz que se não tiver ninguém que clame, as pedras clamarão. Deus sempre vai levantar alguém para clamar. E eu quero dizer para você que você tem uma oportunidade, um privilégio de ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você não pode deixar a bênção ir para o outro. Pega ela para você. Se Deus faz é porque nós oramos. Então você precisa orar e entender o valor da oração. Então eu quero que você venha aqui nas manhãs, ore por essa cidade, ore pelas autoridades, ore pelo nosso estado, ore pelo nosso país, ore para que haja paz no mundo, ore para que a igreja continue avançando quando o império das trevas, mas se levante em oração, porque Deus só faz quando nós oramos, e quando nós oramos, a palavra de Deus nos garante que Ele fará. E sabe quem é abençoado? Sabe quem desfruta tudo isso? Quem se levantou em oração, quem se levantou e disse: pastor, eu creio que quando eu oro, Deus faz, eu creio que quando eu oro, Deus atende, porque eu entendo que Deus, Ele tem prazer em abençoar. Às vezes nós temos a ideia de que nós ficamos enchendo o saco de Deus, nós ficamos ali atormentando Deus. Não é verdade. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Sabe por quê? O que Deus não tem que você pode dar para Ele? Só pensa um pouquinho. Porque quando você vai dar um presente para alguém, a primeira coisa que você pensa não é assim, pelo menos eu sou assim, né? Do que ele precisa? Vou dar um presente que ele precisa, não é verdade? Agora, pensa em relação a Deus. Se eu fosse dar um presente para Deus, e você perguntasse assim: o que Deus precisa? O que nós temos para dar para Deus? Deus tem falta de alguma coisa? Deus necessita de alguma coisa? Não, pastor, Ele necessita da nossa adoração. Ele fala que há anjos que está dia e noite dizendo: santo, 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 santo. Não precisa da sua adoração. Se a única coisa que nós podemos ofertar para Ele é adoração, e os anjos já fazem isso, então Deus não precisa de nada. Então, visto que Ele tem tudo, não é assim? Quem tem tudo não tem prazer de abençoar? Na verdade, quando você tem muito, em abundância é algo, você não tem prazer de abençoar quem não tem? Então pensa comigo, Deus, Ele tem prazer em abençoar. Deus, Ele tem alegria em conceder bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso você precisa pedir. Ah, pastor, eu só entro em oração para pedir. Sim, oração é pedir. Jesus disse: pedir, dar-se-vos-á. Ah, pastor, eu só peço. Continue.
Porque Deus não precisa de nada seu. Ele tem para dar, e tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Então, talvez você não tenha orado, porque você tem visto a oração de forma errada. Às vezes é uma coisa tão simples, é só você sair da sua casa, presta atenção, é só você sair da sua casa, colocar o teu joelho no chão aqui, e orar. Não é uma coisa tão simples. Mas diga assim, mas não é fácil. Ou é fácil? É fácil sair da sua casa, colocar o seu joelho no chão e orar? Irmãos, olha o que eu estou propondo. Estou propondo para vocês 10 minutos. De você sair da sua casa, passar aqui e orar. Qual que é a dificuldade disso? Que esforço isso vai tomar de você? 10 minutos, parou aqui, ajoelhou, orou, pediu sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre a igreja, orou, 10 minutos. Mas por que é tão difícil? É simples, mas é difícil. Sabe por quê? Porque isso envolve uma batalha espiritual. Há um exército de demônios, há uma legião de demônios que não quer que você ore. E eles vão tentar fazer de tudo para que você não ore, para que você desista, para que você fique em casa, para que você não mova, porque ele sabe, presta atenção, porque ele sabe que é através da oração que o Senhor move as coisas, que é através da oração que o reino de Deus expande, é através da oração que a sua vida é abençoada. Compreende, queridos? Então entenda que o diabo ele não está nem interessado em te fazer pecar. A tua carne é suficiente para fazer isso. A maior luta do diabo é para que você não ore, porque se você não ora, você não consegue viver a vontade de Deus, porque se você não ora, os céus se fecham sobre a sua vida, porque se você não ora, você não desfruta do favor de Deus sobre a sua vida. Então para de achar que o diabo está querendo te fazer pecar, o diabo está querendo fazer você parar de orar. O que te instiga a pecar não é o diabo, é a tua carne, é a nossa natureza caída. O diabo ele age, nos impedindo de orar, nos impedindo de ir para a palavra de Deus, nos impedindo de cultuar, de receber, é nisso que ele trabalha. Porque ele vai secar você, ele vai matar a fonte, é como alguém que está andando e caminhando sem água. A pessoa que não ora é alguém que come uma comida seca e não toma água. Você pode vir aqui, se nutrir, se alimentar, a pregação, a palavra de Deus é alimento, mas a oração, ela é água viva, ela é o rio que flui e rega, gera vida, gera alegria, gera manifestação, gera fluir, amém? Talvez você me pergunte, pastor, por que é tão difícil orar? Porque é através da oração que toda a vontade de Deus é manifesta, é através da oração que o poder de Deus é manifesto, é através da oração que você é abençoado, é através da oração que Deus é autorizado, é liberado para te abençoar. Foi o meio que Ele estabeleceu para nos abençoar. Então entenda, meus amados, o valor de você orar. Esses dias uma pessoa falou comigo, pastor, eu não sei orar. Falei, você sabe conversar com seu pai? Sei. Falei, então é a mesma coisa. Eu não sei orar. Como que você conversa? Você não conversa com seus amigos? Você não conversa com seus pais? Então conversa com Deus. Orar é você conversar com Deus. E você conversa pedindo. É um monólogo, que Ele nem vai falar nada de forma objetiva para você. Ele só vai fazer, Ele só te ouve e faz. Mas você precisa persistir na oração. Não pare de orar. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, ore. Por isso que antes de você orar, você precisa ser movido por esse desejo profundo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Existem 3 coisas que torna a oração difícil na nossa vida. A primeira, diga assim, mágoa, rancor, ódio. Você não tem ideia que quando nós carregamos isso, mágoa, rancor, ódio na vida de alguém, como que nós teremos dificuldade de orar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, fala uma verdade que eu quero compartilhar com você, e ela vale para todos os relacionamentos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu sei que há muita interpretação para esse texto aqui, muita interpretação, mas ela tem um caráter bem especial. Ele diz o seguinte, olha, se você, no convívio da sua casa, com a sua família, você não está em harmonia, você não consegue orar. Se tem uma coisa que impede a oração, é quando você está com alguma mágoa, com algum rancor, com algum atrito, e não é só com a esposa, é com qualquer pessoa. Você pode perceber, quando você cria uma mágoa com alguém, a primeira coisa que acontece é você parar de orar, porque na oração Jesus nos ensinou, Pai, perdoa os nossos pecados, como nós
já temos perdoado. Só consegue orar quem perdoa. Só consegue orar quem está com o coração livre. Talvez você está aqui, pastor fulano me fez mal, eu tenho sido muito injustiçado, eu tenho sido maltratado. Sabe por que o diabo está plantando isso no teu coração? Para você parar de orar. Porque você vai olhar para Deus, Deus está sendo injusto comigo, ao tanto que eu estou sofrendo, então para que eu vou orar? Compreende, amados, amém? Então libere perdão para as pessoas que te ofenderam. Deus te perdoou, então perdoe, porque mágoas, rancores, vai fazer com que você não ore. A tua vida de oração ela vai ficar mirrada. Você não vai ter coragem de chegar para Deus, você não vai ter força. Então antes de você orar, libere perdão. Porque talvez você está aqui e fala, pastor, não consigo orar. Talvez com o dente amarrado aqui há mágoas no teu coração, há rancor, há decepções, há frustrações com pessoas, e você tem guardado isso. Mas é isso, pastor, por isso que eu não estou orando, é uma das coisas talvez tenha impedido você de orar. Segunda coisa, as más companhias, sabe? 1 Coríntios capítulo 15, 33, diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ele diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer ser uma mulher de oração, se você quer ser um homem de oração, faça parceria. Se você é casado e tem condição de fazer com a sua esposa, faça parceria de oração com a sua esposa, com o seu esposo, ou com seus filhos, orem juntos, criam objetivos, propósitos juntos para um cobrar do outro. Se não, chame um amigo, cria parceiros de oração. Se você quer orar e você quer ser uma pessoa que ora continuamente, aprenda a orar de forma conjunta. Chama alguém para orar com você. Talvez tenha alguém aqui que entra no mesmo horário de trabalho com você, fala, vamos passar junto lá. Porque o dia que chegar aqui e não tiver, um vai cobrar do outro. Porque da mesma forma que as más companhias as faças, as boas atraem, amém? Então você precisa fazer boas parcerias de oração. Você precisa estar caminhando com pessoas que estão no mesmo caminho que você, e que quando você orar, ela vai ser alguém que vai te incentivar e vai te encorajar. Mas talvez seja uma pessoa muito disciplinada, você consegue orar sozinho, está tudo bem, mas eu acho muito difícil. Alguém que consegue ter uma vida de oração, alguém que consegue manter um relacionamento com Deus orando sozinho. Então você precisa fazer parcerias de oração. Faça primeiro uma dupla. Faça uma dupla, chama alguém para orar com você. Eu quero que você seja o meu parceiro de oração. Eu quero que você seja a minha parceira de oração. Vamos orar comigo. Eu quero que você entre juntos nos propósitos comigo. Chame alguém. Não ore sozinho. Talvez você tenha tido dificuldade para orar porque você tem caminhado sozinho. Ele diz, orarem uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, porque a oração do justo ela tem muito em seus efeitos. É importante você fazer parcerias de oração. Jesus, quando enviou os discípulos para evangelizar, ele enviou de 2 em 2. Porque um fortalece o outro. Quando um está desanimado, o outro encoraja. Nós fizemos aqui, vamos terminar amanhã 21 dias de oração, das 5h30 às 6 da manhã. Quantos dias eu pensei, não vou hoje, estou cansado demais, não dormi nada à noite, estou mal. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir lá, que explicação eu vou dar para os presbíteros que eu não fui? Vai ficar muito ruim isso aí. Não, eu vou, porque eu fiz um compromisso. Compreende? Então quando você faz um compromisso, você faz, eu tenho que honrar esse compromisso. Porque às vezes a gente não vê Deus, mas você vê a pessoa. Então crie compromisso com as pessoas de orar. Crie compromisso de orar dentro da sua casa. Crie compromisso de orar. Porque a hora que você começar a falar no compromisso, vai ter alguém pegando o seu pé e diz, epa, por que você parou? Compreende, irmãos? Então faça parcerias de oração. Então, e cuidado com as más companhias que não te incentivam a orar. E para concluir, existe uma coisa que nos impede de orar. Gênesis capítulo 3, verso 9, eu quero concluir falando sobre isso. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus. A primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Então entenda o seguinte, se tem uma coisa que nos impede de orar, se chama culpa. Porque você nunca se acha digno de estar em oração. Você nunca se acha digno de estar na presença de Deus. Você nunca se acha digno de Deus ouvir você e fazer algo por você. Mas eu quero dizer uma verdade para você, que você precisa crer quando você for orar. Hebreus 10, 19 diz o seguinte, Hebreus 10, 19, portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O que é importante você entender? Talvez o que tem impedido você de orar é que você está sendo carregado por culpa. Você fala: pastor, eu sou tão falho, eu tenho tanto defeito, eu tenho errado tanto, Deus não vai ouvir a minha oração. Eu quero dizer a você que a sua oração é ouvida não é porque você é bom, a sua oração é ouvida porque Jesus Cristo media e Ele intercede por você diante do Pai. Amém? Se coloca de pé, nós vamos orar agora. Se você pudesse, nós vamos colocar em prática. Hoje eu não quero nem falar muito de oração, já falei demais. Eu quero que você ore, se levante como homem de Deus, como uma mulher de Deus e ore. Deus tem nos chamados nesses dias para orar, Deus tem nos chamado esses dias para interceder, Deus tem nos chamado nesses dias para buscar a presença dEle, mas você vai fazer dessa forma, com confiança, com intrepidez. Você vai entrar no santíssimo lugar, você vai entrar na presença de Deus, você vai orar, você vai clamar com confiança em Jesus, não nas suas obras. Você vai clamar, você vai buscar baseado no poder de Deus, na graça de Deus, no mérito de Deus, na justiça de Deus, e não na sua. Talvez você não tenha orado, porque você tem pensado o seguinte: pastor, minha oração não é ouvida. Se fosse pelo menos a sua oração é ouvida, a minha não. Talvez você é alguém que crê que Deus responde a oração, mas não a sua. Você crê que Deus abençoa, mas não você. Você crê que Deus faz milagres, mas na vida dos outros, não na minha. Você vai mudar isso agora. Deus está interessado em fazer milagres na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, no seu financeiro, no seu ministério. É na sua vida que Deus tem prazer em abençoar. E quando você clamar, Ele vai fazer na sua vida. Amém? E você vai agora levantar um clamor bem especial, se comprometendo com o Senhor. Deus tem me chamado para orar. E é muito importante você não se levantar com a força do seu braço. Todas as vezes que eu vou começar um propósito de oração intenso, eu faço um pedido para o Espírito Santo. Eu falo: Senhor, pela minha carne eu não consigo, a minha carne não quer orar, mas eu quero que o Senhor me dê força, para que eu consiga começar esse propósito e terminar, para que eu consiga começar essa oração e ir até o fim. Amém, amados? Então, antes de você orar, você tem que orar para que Deus te dê força para orar, se é que você me entende, porque senão você não vai conseguir. Se você falar: não, eu vou com a minha força, com o meu braço, é uma semana, você já vai arriar. Mas você falar: Jesus Cristo é a minha força, o Senhor é a minha força, você vai até o fim. Eu quero que agora você levante esse clamor, e nós vamos orar de uma forma bem especial, pela casa, pela família, pelos nossos projetos, mas você vai orar pela sua vida espiritual. Você não pode se contentar com a oração que você tem tido, com a vida, com a espiritualidade que você tem adquirido, amém? Então eu quero que você vai abrir a tua boca agora e vai declarar: Senhor, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, e Ele vai derramar sobre você unção, e você a partir de hoje vai ter uma vida de oração completamente mudada, completamente transformada. Mas você precisa querer. Quem aqui quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, diga amém. Eu quero, eu desejo. Então você vai fazer todo esse desejo, se transformar em oração já agora. E a partir de amanhã, antes de ir para o trabalho, se você puder, você vai passar aqui e vai orar com a gente. Pai querido, no nome de Jesus, que nós nos levantamos em oração, Pai, nessa noite, neste lugar, o Senhor tem chamado a tua igreja para orar, o Senhor tem chamado o teu povo para buscar, e nós invocamos a tua presença neste lugar. Nós pedimos o mover do Senhor neste lugar. Eu oro por cada pessoa que entrou aqui e precisa de uma cura, e eu quero que o teu Espírito Santo, Pai, restaura essa saúde, toca nesse corpo, em nome de Jesus, e toda enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, talvez há pessoas que entrou aqui buscando a restauração do casamento. Eu quero que o Senhor toque nessa casa, toque nessa família e restaure esse lar em nome de Jesus. Talvez pessoas entrou aqui e tudo que elas desejam, Pai, é ser aquecidas espiritualmente. Elas querem voltar a orar, elas querem terem força para cultuar, Pai, elas querem terem força para meditar na tua palavra, mas elas não conseguem.
E eu quero que no nome de Jesus o Senhor mude de dentro para fora esse desejo. Eu quero que o Senhor faça de dentro para fora, Senhor, esse mover. E eu quero que a partir de agora a vida espiritual, a vida de oração, a vida devocional dessa pessoa será mudada, será transformada. Pai, ele vai buscar, ela vai buscar, ele vai orar, ela vai orar, eles vão jejuar, eles vão clamar e eles vão experimentar o milagre do Senhor. Pai, nós cremos que é através da oração que o Senhor faz, é através da oração que o Senhor muda, é através da oração que o Espírito Santo é derramado, é através da oração que os dons são concedidos, é através da oração que o Senhor muda histórias, é através da oração que o Senhor muda uma cidade, é através da oração que o Senhor muda, Senhor, um estado, um país, uma nação, e nós cremos que o Senhor tem nos chamado nesses dias para levantar a nossa voz e orar. Pai, eu peço que no nome de Jesus, o Senhor nos ajude a ser homens de oração, mulheres de oração, que clamam ao Senhor, Pai, de dia e de noite, o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Não, eu quero ouvir agora a tua boca. Você vai abraçar alguém e vai orar com alguém agora. Você não vai orar sozinho. Vá até alguém que você tem afinidade, ou que você sentiu no Espírito, você vai levantar esse clamor, você vai orar, você vai abençoar essa vida. Agora você vai abençoar essa pessoa do seu lado, vai orar com ela, você não vai só ouvir, você não vai só receber, você vai orar junto com ela, e vai ministrar sobre a vida dela, em nome de Jesus. Não fique sozinho, procure alguém do lado, não fique sozinho, você vai orar agora, pode ser 2, pode ser 3, não tem problema, mas não fique sozinho, não fique sozinho. Abraça o Natan, vai lá, isso, não fique sozinho, não quero ninguém sozinho, você não vai ficar sozinho, aleluia, você vai levantar esse clamor agora, você vai levantar em oração, você vai orar agora uns pelos outros, você vai ver que quando você ora, o Espírito Santo flui. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós pedimos a Tua presença neste lugar, nós pedimos o mover do Teu Espírito Santo neste lugar, e eu quero que o Senhor, Pai, trabalhe, Pai, nessa casa, trabalhe nessa família, Pai, trabalhe nessa vida. Oh Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença aqui. Oh Espírito Santo, mova neste lugar. Oh Espírito Santo, mova nesse lugar. Espírito Santo, flua neste lugar, conceda novas línguas, novos dons, Pai, novos fluir do Teu Espírito Santo. Nós pedimos a Tua presença neste lugar, que haja encorajamento, haja mover do Senhor neste lugar. Senhor, muda a vida espiritual dessa pessoa, muda a vida espiritual dele, dela, em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor levante essa pessoa hoje em oração, levante ele como um guerreiro, levante ele como um soldado, levante ele, Pai, como uma pessoa, Pai, que o Senhor vai usar para ser um intercessor. O Senhor nos chamou para ser intercessor da nossa casa, do nosso lar, e eu quero que o Senhor nos desperta para orar, aqueça o nosso coração para Te buscar, aqueça o nosso coração, Pai, para estar na Tua presença, em nome de Jesus. Toda barreira, todo jugo seja quebrado agora, todo empecilho que tem roubado a vida devocional dos Teus filhos, nós quebramos agora no nome de Jesus, nós repreendemos agora em nome de Jesus, todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, nós quebramos agora, nós anulamos agora, em nome de Jesus, todo bloqueio, toda frieza, toda culpa, toda condenação, toda mágoa, toda má influência, nós repreendemos, nós anulamos, nós quebramos agora, e o Senhor vai nos levantar, Pai, a partir de hoje, como pessoas que clamam ao Senhor. A Tua casa será chamada casa de oração, a Tua casa será chamada casa de oração. Pai, nós nos levantamos em clamor, em oração, em busca neste lugar. Traga conversão nessa cidade, traga salvação, Pai, em nome de Jesus. Usa a nossa vida como agente, Pai, que vai levar as boas novas, vai levar o perdão, vai levar o Teu amor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero que o Senhor levante neste lugar, dessas pessoas que estão aqui, Pai, elas serão impulsionadas, elas serão, Senhor, dirigidas pelo Teu Espírito Santo, para ser alguém que ministra segundo o Teu Espírito Santo. Pai, muda a nossa vida de oração,
muda a nossa vida devocional, muda a nossa forma de se relacionar com o Senhor. Nós queremos ir mais além, nós queremos ir além, nós queremos vida na nossa casa, nós queremos vida na nossa família, nós queremos unidade, nós queremos alegria, nós queremos festa, celebração na nossa casa, no nosso lar, nós queremos ser frutíferos no ministério, nós queremos, Pai, ser conhecido como pessoas que têm uma vida de oração. Pai, nós queremos ser conhecidos como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração, como um homem de oração, alguém que tem experiências com o Senhor, alguém que ora e o Senhor responde. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor visite aqueles irmãos que estão viajando, os que não puderam vir aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, talvez alguém que está fraco, abatido, sem força, o Senhor vai levantar ele nesses dias. Nós intercedemos por aqueles que estão fracos, desanimados, abatidos. Levante-os, Pai, em nome de Jesus, e eles sejam, Pai, fortalecidos pela nossa oração. Nós pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença na nossa vida, Pai, nos conduzindo à oração, nos levando a orar, nos levando a Te buscar, a se posicionar em oração, Pai, não aceitar, não se acomodar com a frieza, não se acomodar com a quantidade que nós temos orado. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo gere em nós hoje um desejo profundo, uma necessidade, uma urgência em orar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim: eu me levanto como intercessor, eu me levanto como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para ministrar sobre a vida das pessoas. E eu vou, a partir de hoje, me levantar em oração, como intercessor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha igreja, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país, porque Deus tem pressa, Ele está acelerando, os dias estão próximos, e eu quero ser esse agente de Deus, para mudar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus, receba essa unção, para que a tua vida devocional, a partir de hoje, seja completamente mudada. Amém? Então pode assentar. Aleluia. Você vai orar para a glória de Deus. Se você estava sem força, sem vigor, você vai ver que as coisas agora vão fluir. Amém? E eu quero esse compromisso seu. Eu preciso de você. Eu falo, não falo da boca para fora não, eu preciso de você guerreando comigo aqui. Passe antes do trabalho aqui. A não ser que você vá para o trabalho antes das 5, mas 5 horas já tem gente aqui. Você vai orar comigo, nós vamos entrar junto em batalha. E você vai ver o que Deus vai fazer, irmãos. Você vai ver o que Deus vai fazer. Nós só vamos parar com essa oração de manhã o dia que nós estivermos com essas 900 pessoas, com tudo construído, nosso colégio, terminamos.